Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a verdadeira videira, e meu Pai é o agricultor. Todo sarmento que não dá fruto em mim, ele o cortará, e todo que der fruto, podá-lo-á, para que dê mais ainda. Vós já estáis purificados, em virtude da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o sarmento de per si não pode dar fruto, a não ser que continue ligado à videira, assim também vós não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os sarmentos. O que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será tirado fora como sarmento, e secará, e será enfeixado, e lançado no fogo e queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Senhor é claro no Evangelho: sem mim nada podeis fazer. Se vós não estiverdes ligados a mim, não podeis dar fruto. E depois também diz: mas se estiverdes ligados a mim, e mesmo assim não derdes frutos, então não servireis para mais nada, a não ser serem cortados, enfeixados e jogados no fogo queimados. Vamos à primeira parte. Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se não estiverdes ligados a mim, não podeis dar frutos. Nosso Senhor, Ele é o cabeça de um corpo místico, que nós somos os membros. Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça deste corpo. Ele é por onde passam todos os sensores nervosos que chegam até nós. É dele que vem aquela voz magnânima da verdade suprema que alimenta nossos corações. Por ele vem o alimento espiritual para nossas almas. Por ele, por nosso Senhor Jesus Cristo, vem-nos os ares puros do céu, vem a música celestial dos anjos, vem o ensinamento dos doutores. Por Cristo nosso Senhor, vem-nos tudo que é de bom. Por isso que ele afirma: sem mim nada podeis fazer. Se um corpo não tem cabeça, pode se alimentar? Se um corpo não tem cabeça, pode andar num caminho sem tropeçar, sem cair no buraco, se não tem olhos? Um corpo sem cabeça, ele pode se movimentar sem os impulsos nervosos do cérebro? Um corpo sem cabeça pode escutar aquilo que vem? É impossível. A pessoa que não tem cabeça, literalmente falando, ela não pode viver, porque é da cabeça que vêm os impulsos que são necessários para a pessoa subsistir. O coração sem a cabeça não pode bater, porque os nervos fazem o coração bater de acordo com a vontade da cabeça. Por isso nosso Senhor diz: Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele é a cabeça e nós somos os membros. O sarmento, o ramo, fora da videira, ele não serve para mais nada a não ser secar. O ramo sem a videira não pode frutificar porque ele seca, porque ele não recebe a seiva que vem da raiz da árvore. Por isso que nós temos que estar unidos ao nosso Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Sem estarmos ligados a Jesus e Maria, não podemos fazer nada. Não podemos viver como cristãos. Sem a graça divina em nossa alma, sem esta substância espiritual que habita em nossa alma e que dá vida a ela e que a faz crescer, vivecer e subir em direção ao Pai Eterno, não podemos trilhar o caminho do bem. Então, por isso que nosso Senhor Jesus Cristo é claro: sem mim nada podeis fazer. Não podemos viver sem nosso Senhor. Ele é a única coisa que pode nos dar vida. Mas depois também ele afirma: se estiverdes ligados a mim e não derdes frutos,
meu Pai vos cortará, vos enfaixará e vos lançará fora. Não adianta ficar ligado ao nosso Senhor Jesus Cristo e ver uma vida tíbia, uma vida morna, uma vida em cima do muro. Ou nós somos de Deus, ou nós somos o demônio. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Ou estamos punindo por Deus, ou pugnamos pelo demônio. Não tem como ficar no meio. Não tem como servir a Deus e ao demônio. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Ou nós serviremos e amaremos a um e desprezaremos o outro, ou ao contrário. Não tem como. É impossível servir a duas coisas ao mesmo tempo. Não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo servir as máximas do mundo. Seguir aquilo que o mundo ensina, para não conceber mais. Seguir aquilo que o mundo ensina, para rejeitar a fé. Seguir aquilo que o mundo ensina, para aceitar essas palhaçadas que estão no mundo hoje em dia, de homossexualismo afrouxado, de não sei o que. Não podemos aceitar as duas coisas. Ou aceitamos a Deus, ou aceitamos o demônio. Se nós escorregamos na aceitação de alguma coisa do demônio, nós estamos servindo ao demônio. Não adianta falar, eu sirvo a Deus, eu sigo a Deus, e ao mesmo tempo deixar que na escola se doutrine a criança para o mau caminho. Deixar que num colégio se ensine a criança que ela não precisa mais viver cristamente, não precisa mais rezar, não precisa mais fazer aquilo que é o caminho reto. Não adianta nada falar, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, e quando chega no mundo, vai naquelas boates malditas, naqueles bares, enche a cara, vai naquelas casas de má vida, prostíbulos, etc. Vai nesses lugares imundos e fala depois serve a Deus. Vai na missa e ainda tem a ousadia de comungar. Às vezes o padre pensa que a pessoa está no bom caminho, dá a comunhão porque a pessoa veio na fila. Se o padre não souber, como é que ele vai discernir? E a pessoa vai comer a própria condenação, não por culpa do padre, mas por culpa do infeliz que vem comungar naquele estado desgraçado. Não tem como. Ou serve-se a Deus, ou serve-se ao mundo. Não tem como. Já aprendemos. Se queremos nos salvar, temos que estar incorporados a Cristo. Nosso Senhor é a videira e nós somos os ramos. Para dar frutos, temos que estar ligados a Ele. Se nós estamos ligados ao nosso Senhor, mas somos frouxos no caminho reto, o que acontece? O tobogã está ali. A gente só vai sentar nele e vai descer. E dizia um santo, é muito mais fácil descer para o inferno do que subir para o céu. Porque eu quero ver. Quem não vai me responder com clareza, é fácil subir uma escada ou é mais fácil descer? Muitas pessoas vão responder, é mais fácil descer. No entanto, é a mesma força que se emprega. Se não repararam ainda. A mesma força que se emprega para poder levantar o pé no degrau é a força que se emprega para poder sustentar o pé depois que desce o degrau. Senão a pessoa rola. Então, acordemos. Enquanto temos tempo. Se queremos ir para o céu, temos que subir. Subir até Deus. Elevar-nos para Deus. E não descer. Descer é fácil. Escorrega na escada e sai rolando. Chega lá embaixo só despedaçado. Já fez metade do serviço. Não podemos fazer as duas coisas. E para ilustrar isso, nós temos um exemplo. Hoje é dia de São Fidélis de Sigmaringa, ou São Fiel de Sigmaringa. Ele era um santo do começo da Idade Moderna, lá no século XVII, quando os calvinistas já estavam ali fazendo a desgraceira no meio do mundo, que a revolução já estava se infiltrando nos berços da Inglaterra, para se espalhar depois pelo resto do mundo. Neste contexto nasceu São Fiel, no centro da Alemanha protestante, no centro da Alemanha luterana e calvinista, no centro daquela Alemanha depravada. Mas nem por isso se corrompeu. Antes permaneceu fiel, guardou a castidade de vida, guardou a modéstia dos olhos, não ficava fuxicando com pessoa de má índole. Entendamos aqui. Conversar com pessoas de má índole é um caminho reto e seguro para o inferno.
Ele não ficava nesses caminhos tortuosos, mas ele era fiel a Deus, guardava os mandamentos, guardava a fé, vivia na esperança e na perfeita caridade, e mais do que tudo, rezava, que sem oração não fazia nada. Sem mim nada podeis fazer. Rezava sempre, muito e sem cessar. Não conseguia ficar um só minuto sem rezar. E rezava fielmente o Santo Rosário. Não tem como ser cristão e não rezar o Rosário. A segunda oração mais importante do que a Santa Missa é o Santo Rosário. E muitas pessoas querem viver da missa, mas o Rosário reza depois. E o depois nunca chega. Sem Maria não podemos ir a Jesus, sem Jesus não podemos viver em Deus. Nossa Senhora é o canal, e São Fidélis sabia disso. E ele usou desse canal para subir até Deus. É mais fácil navegar um rio abraçadas, nadando, ou num barco. É muito mais fácil navegar num barco. E Nossa Senhora é este barco que nos guia até a outra margem. Se nós vamos de braços, se o rio for largo, nós cansamos e afundamos. E o rio nos carrega. Se vamos no barco, cansamos pouco. A única coisa que temos que fazer é remar e manter o barco no caminho certo. Nossa Senhora nos ajuda nesse caminho certo. E antes, ela mesma é capitã. Ela mantinha o barco no caminho certo. Não precisamos de muita coisa. E São Fiel sabia disso. Ele mantinha-se seguro em Nossa Senhora. Por isso que não caiu no erro. Foi então para Roma e ali se fez advogado. Como advogado, ele viu que aquele mundo era insano, insensato, e que levaria ele para um fim terrível, porque via que seus colegas só faziam as coisas para se vencer, para aumentar a sua própria estima, e nunca pela glória de Deus. Então ele saiu daquela vida e foi ser padre capuchinho, na ordem dos frades menores capuchinhos. E ali sempre fez o possível para ser o último de todos, mesmo quando era o guardião, o ministro, o superior, enfim, como quiserem chamar. E nessa vida tão santa e tão ilibada, manteve-se fiel durante todo o resto de sua vida, que foram 45 anos. E isso ele foi padre desde os 25. Muito douto, muito sábio. O Santo Padre o mandou então pregar na Alemanha aos calvinistas, para convertê-los à fé. Ele, com suma humildade, aceitou este encargo e foi para a Alemanha, e ali pregou. E ali converteu a muitos, inclusive muitos soldados que eram daquela estirpe calvinista, daquela estirpe louca. E então, eles se iraram contra ele, os seus inimigos, e deram-lhe a morte. Mas ele não aceitou a morte como se fosse uma tristeza, ou como se fosse algo que lhe traria um desconsolo. Mas então ele aceitou a morte, como se fosse o encontro definitivo com seu Deus. E foi para os encontros de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que depois de morto, quando encontraram seu corpo, seus olhos estavam abertos e voltados para o céu, olhando fixamente para lá. Aprendamos de São Fidélis. Sigamos o caminho reto. Unamos-nos a Jesus Cristo e mantenhamos-nos unidos a Ele. Sem Ele nada podemos fazer. Vivamos com Cristo. Vivamos com a sua igreja. Vivamos com aquilo que vem de Deus. Sem Deus nada podemos fazer. Sem a graça, a nossa alma está morta. E morta nossa alma não serve para mais nada, a não ser para ser amarrado no feixe e jogado no inferno. Mas se nossa alma está viva pela graça, unida à videira e dando frutos, muitos frutos, então ela será podada. A morte não será um tormento. A morte será a passagem, a nossa Páscoa, desta vida para a eternidade. Será a poda. E então nós daremos muito mais frutos no céu. Façamos por merecer o céu. O céu é dos violentos, e os violentos o arrebatam. Os violentos contra si mesmos. Aqueles que punem contra si mesmos. Aqueles que atiçam a si mesmos. E lembrando sempre, nosso Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Rezemos sempre. E rezemos sem cessar o Santíssimo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria.
Ave Maria Puríssima. sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.